Boa noite, investidores. Estamos iniciando mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro, já encaminhando para a reta final do ano, agora com meu amigo Pedro Camata aqui para fazer o fechamento. Como de tradição, começando lá de fora dos Estados Unidos, foi uma semana um pouco mais esvaziada em relação a dados econômicos, lembrando que o governo norte-americano ainda está em shutdown, não conseguiram chegar a um acordo para encerrar isso. E quando a gente olha os dados de atividade que saíram lá fora no início dessa semana, quando a gente olha os dados de PMI, os dados eles vieram muito em linha com as expectativas de mercado. Quando a gente olha os dados, eles estão ainda abaixo de 50, sinalizando uma economia ainda em ritmo de contração, mas não observamos aqui nenhum indício de recessão nos Estados Unidos, como esse risco já vinha sendo afastado também nos últimos meses. Além disso, a gente viu saindo essa semana também o ADP, que é um número de geração de empregos do setor privado, e esse dado ele é muito importante para o mercado, porque a gente não estava conseguindo acompanhar até então os dados de forma geral do setor público, porque o governo ainda está em shutdown. Mas quando a gente olha para esse dado aqui em específico ainda, ele bateu o consenso do mercado, era aproximadamente uma criação de 20 mil vagas. O esperado veio perto de 40 mil, mas quando a gente olha o nível, está muito abaixo do que o mercado norte-americano estava acostumado, perto da região de 100 mil a 120 mil empregos criados por mês. Então não foi um dado que mexeu muito com os mercados de maneira geral e com a bolsa lá fora. Perfeitamente, João. Uma semana marcada por bastante volatilidade, por mais que a gente teve ausência na divulgação dos fatos do governo dos Estados Unidos, né? A gente vê essa volatilidade sendo marcada principalmente nas bolsas, com o S&P fechando com uma queda de quase 2,5% e mais acentuada ainda na Nasdaq, uma queda de 4%, uma vez que a gente já passou boa parcela das divulgações de resultado do terceiro trimestre, principalmente para as 7 magníficas ali, já divulgando seus resultados, vindo numa linha positiva, por mais que o mercado ele venha penalizar esse elevado nível de investimento para o lado da IA, que vem sendo direcionado para 2026. Do lado dos juros americanos, a gente também teve uma semana marcada por volatilidade, por mais que o fechamento ele foi bem modesto ali nos 10 anos, praticamente no 0 a 0. A gente vai finalizando essa temporada de resultados não tão positiva quanto a passada e vem transformando isso numa semana de correção nos índices. Como que a gente fica aqui no Brasil para essa semana? Exato. Quando a gente olha o calendário econômico aqui no Brasil, a gente teve dois fatos importantes nessa semana. A gente teve uma decisão de política monetária, a decisão do Copom na quarta-feira, que a decisão por si só de manutenção dos juros não era uma surpresa para ninguém. O mercado ele já trabalhava de forma bem ampla com essa expectativa. A questão aqui fica muito mais em relação à sinalização. E o tom que foi veiculado foi um tom duro, que a gente já está com os juros num patamar muito contracionista, fechando aqui a porta para uma eventual alta no final do ano, que não era também o cenário base de ninguém. A gente olha o início do ciclo de cortes começando só no ano que vem. E aí já tem algumas casas falando na primeira reunião ou na segunda reunião. Fato é que a gente deve finalizar o ano com esses juros no patamar de 15%, que já é um patamar muito contracionista e a economia ela vem sentindo aqui no Brasil. E quando a gente olha para o fator político, também teve uma pauta relevante nessa semana aqui no Brasil, que foi a aprovação pelo Senado da PL de isenção para quem ganha até R$ 5.000 referentes ao imposto de renda. Isso aqui, né, recapitulando, que era uma promessa de campanha do Lula, que ele só conseguiu colocar de pé agora no final do mandato. Dito isso, a semana de bolsa aqui foi uma semana positiva diferente de lá fora, né? Perfeitamente, João. A gente viu um índice indo na contramão dos mercados lá fora, renovando sua máxima, né? Mais uma vez aos 153 mil pontos, dessa vez com uma alta de quase 3%. Movimento que não foi observado nas small caps, com seu índice ali marcando uma alta de 0,1%, com essa alta mais acentuada no Ibov, sendo principalmente erguida pelo motivo da temporada de resultado. A gente vendo resultados operacionais muito fortes, com o EBITDA na casa dos 6 bilhões de reais, acima de 20% das expectativas. Vendo esse valor também sendo transferido ao acionista, com dividendo projetado na casa de 4,3 bilhões de reais. O mesmo movimento a gente viu agora mais para o fim da semana em Petrobras, com o EBITDA ajustado na casa de 12 bilhões de dólares, vindo com dividendo na casa dos 12 bilhões de reais a ser pago em 2026. Como é que a gente fica para a próxima semana, João? Para a semana que vem vai ser importante acompanhar o dado de inflação. Tem uma expectativa de anúncio do dado lá fora logo no início da semana. A gente precisa acompanhar se de fato esse dado vai sair devido ao shutdown do governo americano. Mas também tem a divulgação do IPCA aqui no Brasil na terça-feira. Esse sim vai ser um dado que vai ser divulgado e é um dado que tem potencial de mexer muito com o mercado, sobretudo consolidando as expectativas de juros daqui até o final do ano. E assim a gente vai encerrando mais um fechamento semanal de mercado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui por mais uma semana e na semana que vem traremos novamente os principais movimentos de mercado na semana. Um abraço e até a próxima.